Nesse vídeo, nós vamos ver os casos mais impressionantes de histeria coletiva da história. São situações de pânico com reações desproporcionais a qualquer coisa que acontece no dia a dia. E até eu, que sou extremamente cético, se vivenciasse algo assim, acreditaria que se trata de algo sobrenatural. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E você já deve ter ouvido falar sobre histeria coletiva. Histeria coletiva acontece muito em rituais religiosos, em treinamentos e dentro de seitas. Então prepare-se para conhecer algumas das mais intrigantes situações psicológicas que a mente humana pode desenvolver. E você vai ver como quase qualquer um desses casos que eu vou relatar aqui daria a nítida impressão de que é algo sobrenatural, porque é inacreditável, não parece que aquilo pode ser humano, mas é da nossa mente que é altamente influenciável. Os surtos de histeria coletiva acontecem quando um grupo de pessoas passa a ter sintomas, perturbações ou reações semelhantes, de forma solidária a qualquer fato imaginário ou exagerado. E nessa lista nós vamos ver 10 dos casos mais impressionantes de histeria coletiva que aconteceram na história. E o primeiro caso é a epidemia de riso na Tanzânia. Todo mundo fala que rir é o melhor remédio. Mas esse caso mostra que rir também pode ser o maior veneno. Ó, foi profundo isso. Essa história começa em 1962 em uma escola. A história conta que um aluno contou uma piada dentro da sala de aula. Ele chegou lá e falou: "Ô professora, por que o Batman botou o Batmóvel no seguro?" Não sei. Porque ele tem medo que roubem. Aí, claro, as pessoas começaram a rir, assim como você está rindo agora, você está rindo, não tá? Não. Pois bem, só que isso não parou e passou para os pais. Os pais começaram a rir. E logo, diversas pessoas, tanto na cidade deles quanto nas cidades vizinhas, começaram a rir incontrolavelmente. Quanto tempo você acha que esse surto durou? Um dia? 2? Uma semana? Não, meus amigos, esse surto durou 18 meses. Claro que as pessoas tiveram diversos problemas relacionados ao próprio riso, como dores, desmaios, problemas respiratórios, erupções cutâneas e até mesmo ataques de choro. Segundo caso, a tragédia do Cine Oberdan. E esse caso aconteceu no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo. Segundo relatos de presentes no local, um pânico tomou conta de uma das salas do Cine Oberdan por conta de um grito de fogo. No entanto, nunca houve qualquer sinal de incêndio. Muitos atribuíram o ocorrido a certo momento do filme, em que 2 aviões se chocavam, o que teria motivado o grito de um espectador. Mesmo sem sinais de fumaça, a sala lotada de crianças foi invadida pela histeria coletiva, o que resultou em dezenas de pessoas pisoteadas e mais de 30 mortos. A versão oficial da polícia é um pouco diferente. Segundo a versão da polícia, uma das crianças levantou sozinha para ir no banheiro, não alcançou o interruptor para acender a luz, aí ela pegou um jornal, enrolou e acendeu esse jornal para conseguir enxergar o banheiro que estava escuro, estava apagado. Como que essa criança acendeu o jornal? Não sei também, não é contado. Mas alguém viu essa luz, essa tocha da criança, né, através do vidro do banheiro, e aí essa pessoa teria gritado fogo, e é assim que teria começado a histeria. Seja qual das duas versões que for a verdadeira, não muda a desproporção do fato com a reação das pessoas. Terceiro caso, o rio de água doce. O Maihin Creek é um dos rios de água salgada mais poluídos da Índia. Ele recebe toneladas de esgoto e resíduos industriais todos os dias.
No entanto, em 2006, a notícia de que a água estava doce e potável se espalhou, sem que haja qualquer explicação para o boato. Nem preciso dizer o que aconteceu, né? Todo mundo começou a tomar a água do rio e ninguém percebeu que a água era salgada. Todo mundo tomou e sentia como se estivesse tomando água de um rio de água doce. É claro que as autoridades ficaram temendo que as pessoas desenvolvessem doenças, né, a partir dessa água extremamente poluída que eles estavam consumindo. No dia seguinte, aqueles que haviam tomado a água e que diziam que a água estava doce, disseram que a água voltou a ficar salgada. Será que alguém ficou doente por conta disso? Não sei. Não existem dados oficiais sobre isso, se alguém ficou doente, se isso teve algum impacto na saúde. Talvez não, porque foi um dia só, mas de qualquer jeito, que história doida, né, gente? A epidemia do inseto. Em 1962, uma misteriosa doença surgiu em uma fábrica de tecidos nos Estados Unidos. Tudo começou com boatos que existia um inseto no galpão que eles trabalhavam lá, e esse inseto transmitia um vírus extremamente resistente. O que acontece? Dezenas de trabalhadores passaram a apresentar os mesmos sintomas da suposta doença: náuseas, tonturas, vômitos e sonolência. No entanto, nunca foram encontradas evidências que esses insetos sequer existem. Não diga! Assim como nunca foi encontrado nenhuma mordida nos corpos dos trabalhadores supostamente infectados. Não diga! Pesquisadores acreditam que a tensão e a ansiedade causadas pelos boatos foram responsáveis pelos sintomas. Vocês vejam como o nosso corpo realmente desenvolve sintomas físicos através da nossa percepção de mundo. E aqui são casos que aconteceram naturalmente. Agora imagina se tem alguém mal intencionado manipulando isso. Como você consegue gerar pânico, histeria ou convencer que as pessoas estão vivenciando experiências com um extraterrestre ou castigos divinos ou que você tem algum poder de causar doença ou de curar doença? Já pensaram nisso? Como nós somos manipuláveis? Como nós somos sugestionáveis? Quinto caso, A Guerra dos Mundos. Sim, aquele filme com o Tom Cruise e com a minha atriz favorita, Dakota Fanning, que antes de ser um filme do Steven Spielberg era um livro. Acontece que, em 1938, uma adaptação de A Guerra dos Mundos foi transmitida pela rádio Columbia. No entanto, não foi recebido da forma esperada. Dirigido e narrado por Orson Welles, o episódio foi ao ar em meio à tensão nos momentos que antecediam a Segunda Guerra Mundial. Alguns ouvintes não sabiam que a narração se tratava da leitura de uma peça de ficção, até porque alguns ouvintes ligaram o rádio e já tinha começado a leitura. No começo foi avisado, vamos ler o livro assim, assim, assim. Agora, quem ligou depois, pega a história no meio, achou que estava se tratando realmente de uma invasão alienígena. E esse é possivelmente o caso de histeria coletivo mais conhecido da história. Até o final da tarde, o que era ficção havia se tornado realidade. Milhares de pessoas tomaram as ruas de cidades como Nova York e Nova Jersey e o pânico com a suposta guerra havia começado. Dizem que levou semanas até que tudo fosse esclarecido. Teve gente que saiu de casa e foi pro campo. Quem tinha casa no campo foi pro campo, se trancou lá e ficou escondido. Mais uma vez, veja como nós somos suscetíveis e manipuláveis. Sexto caso, o homem macaco assassino. Que? Em 2001, rumores começaram a circular por toda a Índia de que uma estranha criatura, metade homem e metade macaco, aparecia durante a noite atacando pessoas. Agora eu sei que vem os hiperpositivistas, o pessoal fã do Pirula e do Slow, me dizer que criatura, metade homem, metade macaco é um pleonasmo. Eu sei, mas para fim de entendimento, vamos seguir. Dezenas de pessoas deram relatos oculares sobre essa criatura. Dezenas de pessoas confirmaram ter visto essa criatura. E por aí vocês veem como relatos não são confiáveis, como eu não posso simplesmente acreditar que, teve um alienígena ali. Por quê? Porque duas senhoras viram. Então tá bom. E mesmo sem ter nenhuma comprovação da existência da criatura, a histeria se tomou conta da região.
A polícia registrou pelo menos 3 mortes e mais de 15 casos de pessoas que se machucaram gravemente saltando de suas janelas, acreditando terem visto em seus quartos a criatura durante a noite. Nenhuma evidência foi encontrada. Caso 7, 11 pessoas e o diabo. Em Paris, no ano de 2010, ou seja, recentemente, um caso de histeria coletiva completamente sem sentido chocou o mundo. E esse é para chocar mesmo. Um homem se levantou no meio da noite, nu, completamente nu, e foi esquentar a mamadeira para o seu filho. E aí, a sua esposa acordou, viu ele nu e confundiu ele com o diabo. Amor, você vê um nu de noite esquentando a mamadeira, você vai me confundir com o diabo? Não. Quando ela viu o marido nu, ela começou a gritar: diabo, diabo, diabo. A irmã dela acordou, ouvindo os gritos, certo? E foi lá socorrê-la. Acredita, ela olhou pro cunhado, é cunhado, né? Isso. Nu, e também viu o diabo. E ela machucou o cara, ela bateu nele. Acontece que elas continuaram gritando e mais 10 pessoas acordaram. E essas 11 pessoas expulsaram o cara da casa aos tapas. E todas relatam que estavam expulsando o diabo. Algum tempo depois, o rapaz tentou voltar ao apartamento, que aliás era o apartamento que ele morava, e as pessoas da casa começaram a pular pela janela, fugindo do que elas acreditavam ser o demônio. Na confusão, várias pessoas se machucaram gravemente e um bebê de 4 meses morreu. Acho importante ressaltar que a polícia não encontrou qualquer evidência do uso de drogas, nenhuma droga foi encontrada no local e também não existe nada que ligasse essas pessoas a algum culto, a alguma seita. Resumindo, foi só um caso realmente de histeria coletiva. 8º caso, o atentado terrorista que nunca existiu. Em Melbourne, na Austrália, uma funcionária do aeroporto desmaiou na escada rolante. Desmaiou por causas naturais, caiu a pressão, sei lá, ela desmaiou. E, sem nenhuma justificativa, isso foi confundido com um ataque terrorista. O sistema de ventilação do aeroporto foi desligado para não propagar o suposto gás. Que gás? A perícia jamais descobriu qualquer sinal de algum gás tóxico, de alguma arma química no aeroporto. Mesmo assim, mais de 50 pessoas apresentaram os mesmos sintomas que essa funcionária apresentou. Uma perda de tempo. E ficou esclarecido depois que ela teve apenas um mal súbito, entendeu? Ela não foi vítima de nenhum gás, nada. Enfim, vocês já entenderam, né? Mais um caso doido de histeria coletiva. 9ª posição, o espírito cearense. Em 2010, uma escola no interior do Ceará teve as suas aulas interrompidas depois de um surto de histeria coletiva. Dezenas de alunos entre 12 e 19 anos diziam ver o espírito de um aluno que havia morrido. Vários adolescentes entravam em um tipo de transe ao entrar dentro da escola, o que fez com que a escola ficasse com fama de ser mal assombrada. Psicólogos, parapsicólogos e até um padre foram chamados para conversar com os alunos e explicar o que estava acontecendo. Mas mesmo com a ajuda dos profissionais, casos de desmaio e até convulsões continuaram acontecendo. A solução foi fechar a escola por um tempo e aparentemente, depois que a escola reabriu, os casos pararam de acontecer. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. A dança da morte. Esse caso eu já mencionei no meu vídeo sobre a Operação Prato. Em 1518, um caso de histeria de dança incontrolável surgiu em Estrasburgo, na França. Faltofia, uma moradora da região, começou a dançar na rua, aparentemente sem motivo e sem qualquer música tocando. Relatos dizem que ela dançou por 6 dias seguidos. Em uma semana, 34 pessoas já estavam dançando também. E em um mês, haviam 400 pessoas dançando sem parar. A maioria dessas pessoas acabaram morrendo por exaustão, ataques cardíacos ou derrames. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu quero agradecer a um membro aqui do canal, que é o Ari Pardo. Ele se tornou membro do canal, então ele me ajuda a produzir um conteúdo cada vez melhor
E, em compensação, tem acesso a vários benefícios. E se você gosta do meu conteúdo, cogite também tornar-se membro. No mais, muito obrigado e continuem seguindo um caso de histeria coletiva que aconteceu lá em Coguinhos, que é o ET Bilu. Busquem conhecimento.